Cruzeiro está querendo entrar nessa Cruzeiro lista também, aí, com as com contratações certeza. que fez para a temporada. E agora quem participa conosco é a Rafaela Potter, justamente com as informações do time que agitou o mercado, né, Rafaela? Bem-vinda à redação. É isso, Barreto. Bom dia para você, para a Bárbara, para o Caju, para todo mundo que está acompanhando a gente. E todo mundo na expectativa de ver esses reforços, né? Já em campo. Amanhã tem jogo contra o São Paulo, estreia na FC Series. E o que a gente tem acompanhado aqui na Flórida, nos treinos, um pouquinho diferente, tá? Porque o Fernando Diniz, ele não tá liberando treinos, como eu vi a Duda falando, né? Do Felipe Luiz, treinos completos, a gente não consegue acompanhar. A gente acompanha ali 15, 30 minutos. Mas, pelo que a gente está conseguindo de informações, desses 9 reforços, o Cruzeiro deve estrear aí 4 jogadores já na partida de amanhã. Tô falando de Fabrício Bruno, o último a chegar, né, zagueiro, que volta para casa, para o clube onde foi revelado, numa negociação aí de 44 milhões de reais com o Flamengo. Fabrício Bruno, que inclusive deu uma entrevista muito forte, dizendo que queria ser negociado, queria ir para o Cruzeiro, conversou com o Felipe Luiz, sabendo que estava fora dos planos, queria estar presente nessa nova fase do Cruzeiro com o técnico Fernando Diniz, deve ser titular ao lado do João Marcelo. E aí as outras novidades ali no meio-campo, o Eduardo, ex-Botafogo, o Eduardo também deve aparecer junto ali com o Matheus Henrique, o Matheus Pereira, o Romero. E aí a grande expectativa, né, para talvez os 2 grandes nomes, né, dessas contratações, o Dudu e o Gabigol. Gabigol, que eu fiquei sabendo ontem, né, porque o Cruzeiro divulgou um vídeo de bastidores ali. Depois do treino, o Cruzeiro treinou à noite, e aí nos bastidores estava tendo toda aquela apresentação, e o Gabigol se apresentou na resenha com a galera. O Gabigol, que inclusive tem uma rivalidade com o William nos treinos, quando tem os jogos separados ali, quando o pessoal brinca, né, forma ali 2 times. O Gabigol nunca é do mesmo time do William, eles fazem questão de brigar ali para ver quem ganha nos coletivos ali no fim do treino. E falando no William, o William deu uma entrevista ontem pra gente, lateral direito, que foi muito importante para o Cruzeiro na temporada passada, principalmente no Campeonato Brasileiro, e ele falou sobre a importância desses novos reforços, esse Cruzeiro com uma nova cara para 2025, e falou também sobre o que o Cruzeiro vai brigar, pelo que o Cruzeiro vai brigar nessa temporada com tantos novos reforços. Vamos ouvir o William. Verdade, é um pouco diferente. Logo na pré-temporada já ter um clássico não é uma coisa normal, mas a gente está trabalhando muito todos os dias, a gente está nos esforçando ao máximo, e clássico a gente é amistoso ou não, a gente vai entrar para ganhar o jogo, a gente vai tentar fazer o nosso melhor, e tenho certeza que com a qualidade do nosso grupo, fazendo o nosso melhor, tenho certeza que vai ser coisa positiva pra gente. Cara, sobre sonhar, a gente tem que sonhar alto. Por mim, eu acho que eu tenho sonhado com títulos, e todas as competições que a gente for participar, eu estou sonhando com título, eu estou sonhando em fazer o nosso melhor, e tenho certeza que, se depender dos outros jogadores, vai dar tudo certo e a gente vai conseguir os nossos objetivos esse ano. Vocês viram que o William começou falando sobre o clássico, né? Porque sim, teremos clássico na FC Series. Pela primeira vez, Cruzeiro e Atlético se enfrentam na Flórida, se enfrentam nos Estados Unidos. O clássico vai ser no sábado, inclusive o Atlético chega amanhã aqui a Orlando, e o Cruzeiro está fazendo a pré-temporada não aqui exatamente em Orlando, é na cidade de Bradenton, que fica na região de Tampa, cerca de 2 horas daqui. Então o Cruzeiro faz o último treino hoje pela manhã por lá, o treino foi fechado, por isso não estamos por lá acompanhando, já estamos aqui em Orlando. No fim da tarde, a delegação do Cruzeiro chega por aqui já para se concentrar para a partida de amanhã contra o São Paulo. E a expectativa é enorme, principalmente para o clássico, porque ontem a gente estava conversando com a organização e mais de 20 mil pessoas já garantiram lugar no clássico. Um número bastante expressivo, surpreendeu tanto os organizadores, a gente aqui, mais de 20 mil ingressos vendidos para o clássico no sábado, então promete aí já o torcedor querendo ver esses jogadores, os novos jogadores, estreando com a camisa do Cruzeiro, principalmente Gabigol, Dudu, Fabrício Bruno de volta, enfim, Cruzeiro que foi muito forte no mercado e agora quer mostrar em campo como é que esse elenco vai funcionar, né, sob o comando do técnico Fernando Diniz. Volto com vocês, gente. Obrigado, Rafaela. É a maior curiosidade do começo da temporada, né?
Entender como é que o Cruzeiro vai funcionar, porque o trabalho do Fernando Diniz ainda não tinha engrenado, né? Pelo contrário, ele foi vítima de muitas críticas, terminou o ano com aquela confusão lá, né? Notícia vazando de que ele seria demitido, e ele deu uma entrevista coletiva dizendo que não tinha sido informado, enfim. É ele que comanda esses caras todos que estão chegando. O Cruzeiro tem um ataque novo, né? São jogadores que tinham peso nos seus clubes, mas alguns foram perdendo na reta final. Então a gente tenta entender assim, é o Gabigol do conjunto da obra ou o Gabigol do momento? É o Dudu do conjunto da obra ou o Dudu do momento, de sair pela porta dos fundos, etc. Né? Que a gente Diniz adora, né, esses caras. Resgatar? Adora, é muito a cara dele. Se ele vai conseguir fazer isso no Cruzeiro, a gente não sabe. Claro. Eu cheguei a falar isso semana passada, né? A contratação do Cruzeiro, do Diniz no Cruzeiro o ano passado, o timing foi muito ruim. Fim de temporada, com título de Sul-Americana para decidir. Um cara que, gente, ele tem 20 anos que o Diniz faz o que ele faz. Ele trabalha daquela forma. Tem gente que critica que o Diniz tem que se adaptar em determinados momentos. Até acho que ele se adaptou em muitos momentos, mas ele tem um trabalho muito autoral característico. Eu achei, ano passado, o timing muito ruim. Mas existia um assédio de mercado. Muita gente queria contratar ele, pelo menos é a informação que eu recebi. Então o Cruzeiro se antecipou para esse ano. Só que foi tão ruim o fim do ano passado que o Cruzeiro se sentiu pressionado a repensar essa escolha. E eu acho que agora é um início de ano que para mim tem a assinatura do Diniz até então. Obviamente que a gente vai ver em campo se vai funcionar. Mas não me surpreende. Me surpreende os nomes, que são nomes, né? Que apesar de serem nomes grandes, são nomes que causam muito impacto. Você não pode olhar hoje ainda, apesar do fim do ano passado ruim, ou menor, ou diferente dos últimos anos, do Dudu e do Gabigol, toda vez que você olha para esses caras em campo, você respeita. Você fala, tem alguma coisa de diferente aí. O Gabriel tem só 28 anos, é jovem. Ano passado não foi o que ele foi nos últimos anos, mas também por uma questão de escolha do próprio Tite. Aí depois, acho que o Gabigol tomou algumas decisões equivocadas que acabaram conturbando ainda mais o ano dele. O Dudu foi uma lesão, tentou retomar ali a vida dele no Palmeiras, mas aí tinha o Estevão voando, acabou perdendo espaço por isso. Eu olho para esses dois caras e olho para o time do Cruzeiro e crio grande expectativa, de verdade, principalmente para as Copas. É o grande mobilizador de atenção desse começo de temporada por essas várias dúvidas, né, que pairam. A maioria desses jogadores, exceto talvez o Fabrício Bruno, que não estava em baixa, por mais que estivesse no banco, mas não estava em baixa, era um jogador importante para o Flamengo, todos os outros, de alguma forma, não estavam no melhor momento da sua carreira. Você falou, Bárbara, Dudu, Gabigol, aí tem o Fagner, que era a reserva do Mateuzinho, aí tem o Eduardo, que já estava no banco do Botafogo. O Bolassi no Criciúma não necessariamente era titular em todo o jogo. Então, por mais que sejam jogadores protagonistas recentemente na história de todos esses clubes, eles são jogadores que a gente primeiro precisa entender se vão retornar à qualidade de antes, se vão funcionar juntos e se vão funcionar juntos na lógica do Diniz, que é tão específica para o futebol brasileiro. Chama atenção e vai ser um dos pontos que a gente mais vai curtir nessa temporada, né? Ficar observando como esse alto investimento do Cruzeiro vai se mostrar em campo. E o Cruzeiro na contramão dos outros clubes, né? Contratando muito. Em escala, Contratando né? muitos jogadores.